Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. No vídeo de hoje, aqui no Mineração em Garimpo, vou apresentar para você um pouquinho sobre recursos e reservas. Nós vamos falar um pouquinho sobre 43.101, JORC, Bolsa de Valores, como que você pode vender e valorizar o seu empreendimento mineral, como que você pode jogar na bolsa, enfim, eu vou falar de muita coisa interessante aqui, muita coisa bacana, trazer algumas informações pertinentes para o mercado. Tem muita gente que está nesse mercado aí tentando vender área, requerendo área, enfim, e sonhando em ganhar milhões com o seu projeto mineral. E existe um caminho a seguir e você precisa entender alguns conceitos que são muito importantes para você que está dentro desse mercado. Se você é um minerador ou você é um explorador mineral, você tem que entender esses conceitos, tá? Primeiro que você tem que entender a diferença entre mineração e pesquisa mineral. Ambos dão dinheiro, né? Ambos fazem dinheiro, mas fazem dinheiro de formas diferentes. A mineração é quando a gente já está explotando a mina, quando a gente já está lavrando a mina. Essa mina está sendo lavrada, está produzindo, estamos extraindo o minério e vendendo esse minério, nós estamos minerando. A exploração mineral, ela não ganha quando ela extrai, ela nem extrai. A exploração mineral é uma fase da mineração, mas somente ela já é capaz de gerar uma grande especulação ou valorização do seu empreendimento mineral. Isso significa dizer o seguinte: se eu for lá, requerer uma área na ANM, pegar essa área e começar a comprovar que eu tenho uma reserva, né? Que eu tenho um recurso que vai se transformar numa reserva, e você vai entender esses conceitos mais na frente, eu começo a comprovar que aquilo ali tem viabilidade econômica, que tem indícios suficientes e provas suficientes, indícios que se transformam em provas, né, suficientes de que aquilo ali tem um potencial para exploração mineral, eu vou conseguir explotar, eu vou transformar isso aí numa mineradora depois. Mesmo que eu não tenha recurso para montar uma mineração, poxa, eu não tenho, Daniel, 400 milhões de reais para montar uma planta de mineração gigante, e enfim. Mesmo que você não tenha esse recurso, você consegue valorizar o seu empreendimento mineral. E existe hoje um mercado invisível de exploração mineral. São pessoas e profissionais hoje, empresas, que têm como único objetivo encontrar o minério e não vender minério. Elas não estão explorando, elas não estão extraindo, elas não estão tirando minério, elas estão achando minério. E esse mercado de achar minério é um mercado muito poderoso de valorização. Talvez um dos mercados que eu já conhecia de maior poder de construção de riqueza. Por quê? Porque você gastar, investir 1, 2, 3, 4, 5 milhões em um projeto de pesquisa mineral e vender esse depósito que você encontrou por 50, 100, 200, 500 milhões de reais, é algo real, mas que nem todo mundo alcança, mas que grandes empresas e grandes profissionais estão posicionados nesse mercado. Eu vou te dar o caminho das pedras de como você pode valorizar o seu empreendimento mineral. Se você é dono, né, se você é detentor, porque ninguém é dono, quem é dono é a União, mas se você é detentor de um direito minerário, de um requerimento de pesquisa, de um alvará de pesquisa, você está lá, você tem 3 anos para você fazer sua pesquisa, apresentar um relatório final de pesquisa e você pode achar um depósito. Se você achar esse depósito, se você conseguir comprovar que esse depósito existe, se isso ali se transforma numa jazida e você pode apresentar isso para outras mineradoras que têm condições financeiras de fazer uma explotação, que seria o nome correto, ou seja, uma lavra desse minério, elas vão comprar esse depósito de você e com certeza o investimento que você fez em pesquisa, que é um investimento de risco, é um investimento muito alto, que você pode investir em pesquisa e não ter resultado nenhum, você vai ter valorização sobre esse seu capital investido. E claro, quando a gente usa as geociências, estou falando de geologia, tomar uma água aqui, geologia, geofísica, geoquímica e profissionais dessas áreas para a gente construir um projeto de exploração mineral, para achar esse minério que você tem interesse, ou que tem ali aflorado, ou que tem ocorrência desse minério na sua área, você vai estruturar muito bem isso, utilizando essas geociências, você vai ganhar dinheiro sim. A diferença é, mineração você ganha dinheiro quando você extrai e vende. A exploração mineral você não tem retorno mensal, mas você vende tudo à vista. É como se você sacasse todo o dinheiro à vista. É assim, ó, fiz toda a pesquisa, investi dinheiro durante esse processo, 2, 3 anos pesquisando, fiz tudo que tinha que ser feito, provei que eu tenho uma jazida e vendo para alguém que quer minerar. E aí, nesse momento, você faz esse saque à vista de todo, não precisa esperar extrair esse minério para você começar a ganhar dinheiro. Você pode simplesmente vender o seu depósito. Isso é um mercado real, tem gente ganhando dinheiro nesse mercado.
e eu vou te ajudar nesse processo. Infelizmente, nós temos um problema no mercado. Qual é o problema? Só há 2 profissionais hoje que estão gabaritados para poder fazer requerimentos na ANM, na Agência Nacional de Mineração. Um deles é o geólogo, tá? E o outro é o engenheiro de minas. Você, sozinho, não consegue fazer esse requerimento sem a assinatura de um desses 2 profissionais, para poder fazer esse requerimento dentro da Agência Nacional de Mineração. Porque entenda, a superfície pertence ao dono da propriedade, né? Mas o subsolo pertence à União. Então você tem que fazer um requerimento junto à ANM para poder você fazer sua pesquisa mineral. E óbvio, se você está assistindo esse vídeo, é bem provável que você já seja proprietário de uma área, né, de um requerimento ou de um alvará de pesquisa. Sabendo disso, eu quero te dar o passo a passo aqui de como que você pode valorizar o seu empreendimento mineral sem a necessidade de extrair o minério. Quando eu comecei na mineração, eu pensava o seguinte, eu vou ganhar dinheiro se eu montar uma planta aqui, gastar 10 milhões de reais, montar uma planta, comprar escavadeira, caçamba, tudo e começar a extrair. Graças a Deus, o Brasil é muito rico, né? Nós fomos abençoados por Deus, uma terra tão rica, que tem afloramento de minério, enfim, a gente tem muitas áreas no Brasil inteiro que tem muito recurso, né? Que tem ocorrência de ouro, de cobre, manganês, terras raras, lítio, enfim. O Brasil é imensamente rico. E o que acontece? Isso acabou gerando muitos empreendedores da mineração que estão minerando, mas que não fazem a pesquisa, que não fazem a primeira fase da mineração. Porque, querendo ou não, embora sejam negócios diferentes, quando você lida com o mercado de exploração mineral, você está lidando com pessoas que querem ganhar dinheiro valorizando seus empreendimentos minerais, e quando você lida com o mercado de mineração, nós estamos lidando com o mercado de extração. Né? Extração seja lá do que for, é ouro, e não importa o que é. Eu gosto muito do ouro, acho bonito, acho bacana, é uma coisa que fascina a gente, mas tem outros minérios que dão muito mais até resultado financeiro do que o ouro, tá? Mas é só a título de você entender. Então, quando a gente fala desses 2 mercados, nós estamos falando de 2 mercados completamente distintos, mas que fazem parte de um todo. Ok, você entendeu isso? Agora a gente tem o problema. O problema é, as pessoas que fazem requerimentos muitas vezes não têm o recurso para fazer a pesquisa. Não tem recurso para poder montar a mineração. E sentam a bunda na cadeira ali esperando que caia do céu uma proposta financeira para comprarem as suas áreas. Isso provavelmente não vai acontecer. É mais fácil jogar na Mega Sena, tá? Pode acontecer? Pode, tá? Não é uma coisa impossível, mas é muito difícil você requerer uma área e acreditar que você vai ficar rico porque requereu a área, né? Então eu escuto muitas coisas do tipo assim, Daniel, eu tenho uma área requerida do lado da mineradora tal. Eu falo, cara, se a mineradora tal, tão grande, deixou de fora essa área, é porque talvez não interessasse para ela. Então não é porque você está do lado de uma mineradora gigante que a sua área é muito rica. Pode ser uma área que foi descartada no passado por essa mineradora. Ela pesquisou e viu que não havia interesse. Ok. Também tem um lado bom da coisa. Há anos atrás, a tecnologia e as ciências não eram tão avançadas quanto é hoje. Hoje nós temos muito mais técnicas de geofísica, de geologia, enfim, para pesquisar. Barateou bastante o custo ao longo do tempo para a gente encontrar o minério. Pode ser que sim, seja algo lucrativo que ainda alguém não descobriu. Nós temos outra questão também que vale a pena ser levantada. Primeiro, as áreas fáceis que os minérios estavam aflorados já foram embora. Então as áreas difíceis, né, que o minério está lá embaixo, elas ainda continuam lá, o minério não mudou de lugar, tá? O minério continua no mesmo lugar, só precisa utilizar as ciências corretas para encontrar esse minério. E aí, se você não investir em ciência de alto nível, ou seja, geofísica de alto nível, para te orientar, para você achar esse depósito, para depois você fazer uma trincheira, um furo de sonda, enfim, conseguir encontrar e provar que você tem um depósito, não vai valer muito a pena, né? Então, se você quer investir nesse mercado, tenha ciência que você vai precisar investir em pesquisa de alto nível, ou seja, de alto nível de geociência. E esse é o objetivo aqui do canal, é trazer para você conhecimento que muitas vezes está fechado ali na faculdade, na universidade, entre os profissionais do meio, e você, empreendedor da mineração, acaba não sabendo nem que elas existem. Então esse é o objetivo aqui
de falar tanto de mineração em garimpo, trazendo para esse aspecto de conhecimento. E esse vídeo é exatamente sobre conhecimento, para explicar para você um pouquinho sobre recursos, reservas, o que é um 43-101, enfim. Sabendo da existência desses dois mercados, entendemos que temos esses dois mercados, a gente ainda tem que fazer um parêntese aqui, abrir um parêntese para o garimpo. Tem muito garimpo hoje no Brasil que não está bem estruturado como uma mineração, que poderia se transformar numa mineração profissional. Gente que está ganhando dinheiro, mas que não tem um conhecimento que poderia ter, né, para transformar o seu garimpo em uma mineradora profissional. E aí, o que acontece? Eu mapeei 3 erros básicos de quem está só garimpando e às vezes até ganhando dinheiro. Primeiro erro, às vezes está botando o bota fora em cima da área dele mais rica. Não fez pesquisa, esse é o erro, né, principal, não fez pesquisa. E por não ter feito pesquisa, está colocando o bota fora em cima da área mais rica. Então quando for descobrir que aquela área mais rica está embaixo daquele bota fora ou embaixo do rejeito, vai dar um trabalhão para poder extrair, vai ter que tirar todo o rejeito, todo o bota fora para poder explorar essa área. Então esse é o primeiro problema que eu vejo grande. O segundo, todo garimpo está fadado ao fracasso. Poxa, Dana, como assim? Todo garimpo está fadado ao fracasso. Porque a terra vai dar um olé no garimpeiro. A terra vai mudar. O veio que está ali de repente some, desaparece e você começa a tentar achar o veio novamente. Se você não fez pesquisa, é bem provável, e eu já vi isso muito acontecer, do garimpeiro gastar todo o dinheiro que ganhou tentando achar de novo o veio. Cadê o meu veio? Cadê? Vai 5 metros para frente, 10 metros para o lado, vai para o outro. Vamos fazer prancheta, né? Buraco na terra, vamos achar esse veio. E esse veio às vezes vai aparecer a 20, 30, 40 metros de profundidade e ele não vai conseguir achar e vai perder todo o dinheiro que ele ganhou durante esse período tentando achar esse veio de novo. Esse foi o segundo erro que eu mapeei. O terceiro erro é, tá ganhando dinheiro, tô produzindo, tô extraindo, eu tenho ali minha PLGzinha, permissão de lava garimpeira, tô ganhando meu dinheirinho ali produzindo esse ouro todo mês, mas deixa eu te falar, às vezes está em cima de um depósito bilionário e vai passar a vida todinha comendo só a casca da ferida, comendo só a capa. Ali não dá 1% do que tem lá embaixo. Como é que você vai fazer para extrair um depósito que está a 1000 metros de profundidade? A gente tem hoje mineradoras no Brasil que estão extraindo ouro a mais de 1000 metros de profundidade. Isso é um problema de engenharia de muito alto nível. Um garimpeiro não vai dar conta disso. É como se eu dissesse para você que nós vamos ter que construir uma ponte para chegar em Fernando de Noronha. Então assim, peraí, não é fácil construir uma ponte dessa. É um problema de engenharia muito grande, a gente deixa isso para os engenheiros que estudaram para conseguir fazer essa extração. O grande game que eu percebi na mineração não é me extrair. O extrair não existe uma especulação, não existe uma supervalorização do empreendimento, nada disso. Extração é um negócio... Quando você chega no nível de extrair, você consegue acesso a crédito bancário, você consegue investidor, você consegue tudo. O difícil é você provar que aquilo ali é viável economicamente. E aí dentro do nível de provas, aí a gente tem que entender o que são recursos e reservas. E aí, eu até anotei aqui para não me perder, tá? Para poder explicar para você muito bem explicadinho o que são recursos e o que são reservas. Primeira coisa que a gente tem que entender, que nem é recurso nem é reserva, é ocorrência mineral. O fato de ter ouro na sua propriedade, de ter um cobre, de ter uma pedra ali que tem lítio, então, é uma ocorrência mineral. Entre essa ocorrência mineral existir e existir uma jazida, tem um caminho muito grande a ser percorrido, que é a provação, né? Você vai ter que provar, né, que aquela ocorrência é um depósito, é um recurso. Existe viabilidade nesse recurso para ser extraído. E aí, dentro dos níveis de comprovação, a gente tem os recursos, que estão no nível um pouco mais abaixo, e nós temos as reservas. Dentro das reservas, a gente tem 2 tipos. Provável, provada. Eu já estou falando aqui de uma forma atualizada para você de como o mundo todo trabalha dessa forma de mineração, de pesquisa mineral. Eles trabalham dessa forma. Sua reserva ela é provável ou provada, tá? E a gente tem os recursos que se transformam em reservas, tá? Dentro dos recursos, nós temos 3 tipos de recursos: inferidos, indicados e medidos, tá? Quando a gente tem um inferido, significa que eu não fiz nada, eu não sei absolutamente nada sobre esse recurso. Quando eu tenho um indicado, eu posso dizer para você que o indicado ele é um intervalo entre o provado.
né? O medido, desculpa. O que é o medido? O medido é aquele que você foi lá, fez um furo de sonda, saiu um testemunho, e aí esse testemunho mostrou lá, você mandou metade desse testemunho para o laboratório foi lá e atestou e disse, olha, aqui tem 4 ppm de ouro, 4 partes por milhão, ou seja, 4 gramas por tonelada. Então, nessa parte que ele foi medido, né, pela geoquímica, que tem uma comprovação, ele agora é um recurso medido. Se eu fizer um furo de sonda aqui e eu tenho aqui a 40 metros de profundidade 4 ppm, se eu faço outro furo aqui e eu tenho 4 ppm, a ciência, existe um software chamado Datamine, onde você faz pequenos cubos, onde você vai mapeando o seu depósito. E é por isso que a gente chama até de cubagem, pegou por conta desses cubos aí. Então, essa formação desses cubos, que vai construindo um desenho no AutoCAD, é como se fosse um programa que consegue te dar o desenho da tua mina, do que tem ali de baixo. Quando a gente tem um espaço muito grande entre um furo e outro, e ele dá uma continuidade geológica, eu consigo comprovar que há uma continuidade geológica, mas eles estão numa distância considerável, o intervalo disso aqui provavelmente tem ouro, mas não é comprovadamente que tem ouro. Ou seja, eu não medi o intervalo, mas eu sei que provavelmente há uma indicação que nesse intervalo entre dois pontos que foram medidos, existe ouro. Então assim, o que é o medido? O medido é o comprovado. Está comprovado que ali tem ouro. O que é o indicado? Não tem tanta comprovação, o nível de comprovação é um pouco mais abaixo. O que é o inferido? Aí o inferido é uma área que está fora disso aqui, desse escopo. Nessa área que está fora desse escopo, não tem furo de sonda, não tem trincheira, não tem nada, ali está inferido. Eu não fiz nenhum tipo de teste, não tem continuação geológica. Então, dentro das geociências, a gente utiliza esses termos, essas terminologias, né? Inferido, está fora do meu escopo, e aí eu tenho os indicados, que estão no meio dos medidos. Basicamente é isso. Claro que com suas ressalvas, tem muito mais assunto para tratar a respeito disso. Quem sabe eu trago uma aula mais específica para você. Tá, Daniel, e aí, o que é reserva? Reserva basicamente é o quê? Quando você pega todos esses recursos e aí você estuda os impactos ambientais, os impactos socioeconômicos, a questão de valores, ou seja, a viabilidade econômica. Por exemplo, eu posso ter uma mina de ferro com um determinado porcentagem de ferro que ela está no meio de, sei lá, do Mato Grosso. Eu estou dando um exemplo aleatório. E aí essa mina que está lá no Mato Grosso, ela não é viável economicamente porque o preço do ferro, se for somar com o custo do trilho de trem para levar até o porto, não vai ser viável economicamente para comparar, por exemplo, com a mina de Carajás. Então, não é viável economicamente. Então, assim, eu tenho um recurso? Tenho. Mas eu tenho uma reserva provável ou provada? Não. Eu não tenho por quê? Porque existem outros fatores que envolvem o processo. Por exemplo, eu tenho uma mina de ouro, mas ela está na fronteira com a Colômbia. Poxa, complicado, né? Fronteira da Colômbia, dominado pelas Farc, enfim. Como é que vai fazer? Eu faço fronteira com a área indígena. Vou dar um exemplo para vocês. Tem projetos hoje, até hoje no mercado, né, no mercado brasileiro, que não aconteceram por causa de impactos ambientais. A gente tem uma grande mineradora lá no Pará, em Altamira, que é a Belo San, e essa mineradora ainda não entrou em operação porque está em discussão há anos com a questão do impacto ambiental somado à hidrelétrica de lá. Então, existe uma tribo indígena, 15 quilômetros, 10 quilômetros de distância, e aí o bota fora vai ser muito alto, né? A pilha de rejeitos estéreis vai ser muito alto, e isso vai gerar um impacto, enfim. E aí tem ICMBio, o IBAMA, tem um monte de órgão no meio e a gente não sabe se isso se isso vai virar uma mineradora ou não. Então, assim, eles estão trabalhando, óbvio, eu não sei a que altura que você está assistindo esse vídeo, se eles já conseguiram ou não. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: o mercado financeiro entende que na economia mineral, um recurso ele pode ser inferido, indicado ou medido, e uma reserva
ela basicamente se divide entre as reservas provadas, que eu estou pegando aqui a colinha, que são exatamente que vieram dos medidos, ou seja, o que é provado? Provado é o que foi feito furo, acrescentando todos os fatores adicionais, ou seja, questões ambientais, questões econômicas, questões sociais, questões políticas, questões de valores de preço de mercado. Então tem que ter viabilidade em todos esses setores para poder transformar isso em uma reserva provada. E o que é aprovável? Aprovável é aquela que não tem um nível de segurança tão alto, mas está ali entre os... É como se a gente tivesse transformado os recursos indicados em prováveis e os recursos medidos em provados, tá? Ciente disso, agora a gente vai para você entender como é que o mercado financeiro entende isso, a economia mineral. Afinal, as mineradoras estão na Bolsa de Valores. Essas mineradoras que estão na Bolsa de Valores, como é que funciona esse mercado de Bolsa de Valores? Basicamente tem duas grandes bolsas de valores no mundo. Nós estamos falando da Bolsa de Valores do Canadá, né, para mineração, e a Bolsa de Valores da Austrália. Grandes empreendimentos minerais estão nessas duas bolsas, né? Então a gente conhece o mercado muito como empresas australianas e empresas canadenses. São mineradoras canadenses ou australianas. É onde essas empresas vão para tentar captar recursos para continuar sua pesquisa ou para expandir sua pesquisa ou para construir uma mineração de fato, né? Já provei para o mercado. E como que é feito isso? Isso é feito baseado num relatório, né? Um relatório que tem uma validade internacional para que os investidores entendam se aquilo ali é real ou não. E esse relatório ele não existiu, não sempre existiu não. Se você está nesse mercado de mineração, de exploração mineral, você deve ter assistido o filme Ouro. Eu acho que está até no Netflix, tá? Se não tiver, procura aí no Google, filme Ouro. É só isso, Ouro. Filme Ouro, você vai ver esse filme. Cara, esse filme é fantástico. Se você não assistiu esse filme, assista, porque ele é maravilhoso. Eu não vou dar spoiler desse filme, mas basicamente conta uma história real de uma mineradora que foi de uma área, né, considerada a área mais rica do mundo para ouro. Foi uma mineradora no meio da floresta, lá, meu Deus, perto da Austrália, na parte de cima, não vou lembrar agora. Enfim, vai lá, assiste esse filme e você vai entender que eles tentaram dar um golpe no mercado, enfim. E aí deram um golpe em muitos investidores, mentindo, dizendo que tinha ouro e não tinha, e depois tinha, não sei se tinha, se não tinha, mas enfim, eram geólogos renomados, enfim. Tem toda uma história, a história é baseada em fatos reais. E aí depois disso, construiu-se artifícios para proteger os investidores, que são o quê? São os arquivos, a normativa institucional 43101, que é da Bolsa do Canadá, ou o JORC, que é da Bolsa da Austrália. Existem outras normativas no mundo para outras bolsas, mas a gente tem uma geral que nasceu, que é o CRISCO. Depois eu vou trazer mais conteúdo falando sobre isso, mas o que acontece? Esses relatórios, eles são realizados por pessoas chamadas competent person, pessoas competentes ou pessoas qualificadas, tá? Essas pessoas qualificadas, elas são geólogos que já têm um histórico grande no mercado, e esse histórico no mercado permite que eles se posicionem como competent person. Então, nesse nível de qualificação que eles estão, eles têm autorização para assinar esses relatórios, que não é assinado só por um geólogo, é assinado por vários. Então, eles vão basicamente mostrar toda a estruturação do depósito, mostrar todos os furos de sonda, fazer um desenho de como está essa área, provar para o mercado com esses dados, construir um relatório muito bem elaborado, onde a gente mostra para o mercado o que tem ali debaixo da terra. É isso. Então, a pessoa que está olhando, ela vai saber exatamente, analisando esses dados do 43101, se aquele relatório ali está mostrando que existe uma jazida ou não. Tem uma jazida? Realmente ali tem ouro? Tem ouro economicamente viável? Como é que vai ser a planta de exploração? Já tem que ter todo isso, esse escopo tem que estar tudo pronto nesses documentos, tá? Tá, Daniel, mas nem todo mundo tem um 43101. Para chegar no 43101, a gente está falando aí de um banco de dados muito grande,
com muitos furos de sonda, com muita prova que realmente ali tem um depósito. Porque a mineração é isso. A mineração ela não tem risco. O que tem risco é a exploração mineral. A mineração, quando você já tem todas as licenças, está tudo aprovado e está tudo lindo, maravilhoso, já para começar a explorar, é um problema de engenharia. Vamos investir aqui 5 milhões, vai voltar 10 milhões. Ou 2 bilhões e vai voltar 10 bilhões em 3, 4, 5, 10 anos. E depois vai ter um encerramento de mina. Então, assim, a mineração, ela é um projeto muito simples. É um projeto de engenharia. A exploração mineral não. A exploração mineral, ela é mais complexa. A gente tem que achar o depósito. A gente tem que provar que esse depósito existe. E hoje o mercado aceita furo de sonda como prova. Mas furo de sonda é muito caro. Você gasta aí hoje, em média, R$300 um metro de furo de sonda, vai gastar mais ainda 150, R$200 por análise química. Aí você tem que organizar esse banco de dados, tem que guardar isso num galpão, enfim, vai dar uns R$1.000 por metro. Então essas mineradoras que estão no 43-101, elas têm muitos e muitos e muitos, dezenas, centenas, talvez milhares de furos, de metros de furo, de sonda, para provar o desenho do depósito delas. Como que eu, pequeno minerador, pequeno explorador mineral, posso chegar no nível de ter um 43-101? Eu vou precisar de recurso. Eu vou precisar atrair sócios, eu vou precisar atrair parceiros para o meu projeto de empreendimento mineral, para o meu empreendimento mineral. E a única maneira que existe isso é você avançar um pouco do nada, e à medida que você vai avançando, você vai tendo mais forma para ir atrás do mercado de recurso para você continuar a sua pesquisa. Até você conseguir ter o mínimo suficiente para jogar numa bolsa, e aí na bolsa você fazer um IPO, você abrir na bolsa o capital, e aí você captar recursos suficientes para você terminar a sua pesquisa, fazer seus furos de sonda. Daniel, me dá um exemplo de quanto esse mercado, qual o potencial desse mercado. Te dou um exemplo simples. Existe uma mina na cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. E eu sou potiguar, sou do Rio Grande do Norte, então posso falar com um pouquinho mais de propriedade. Essa mina pertenceu a um ilustríssimo nome do mercado de mineração de ouro, que foi o Eike Batista. Se eu não me engano, essa mina foi vendida por 10 milhões de reais para um grupo australiano. Eu não sei o valor ao certo, mas que foi vendido para um grupo australiano, eu sei que foi vendido há alguns anos atrás. Esse grupo era um grupo chamado Big River. Essa empresa chamada Big River, desse grupo australiano, captou dinheiro em bolsa, né? Captou, não sei se foi 10, 15 milhões de dólares, alguma coisa assim. Captou esse recurso e foi fazer furo de sonda. Fez os furos de sonda, fez o JORC, né? Jogou o JORC na bolsa, captou o recurso e fez todos os furos de sonda e ficou ali com o projeto sem minerar. Eles não mineraram, eles não correram atrás de minerar. O que aconteceu? Eles venderam agora, eles compraram por 10 milhões de reais do Eike e venderam agora a mina por 322 milhões, se eu não me engano, de reais. Ou seja, eles conseguiram valorizar o empreendimento mineral deles em mais de 30 vezes. Simplesmente investindo em pesquisa, investindo em furos de sonda. Só que furo de sonda é caro, então a gente tem que economizar com furos de sonda. Como que a gente economiza com furos de sonda? Fazendo geofísica bem feita. A diferença entre a geofísica e a geologia é que a geofísica utiliza métodos indiretos, sem a necessidade de a gente ter esse contato com os testemunhos, ou seja, eu não preciso furar a terra. Mas quando eu faço a geofísica, eu vou ter vários mapas diferentes, de acordo com os métodos, de anomalias. E aí, baseado nessas anomalias, eu vou fazer o meu furo de sonda. Ou eu vou utilizar o melhor método que existe do mundo para exploração mineral, que é a sísmica. Seja a sísmica de reflexão, seja a tomografia sísmica, são métodos que hoje, quem domina o mercado de mineração, aí eu posso fazer um merchan e um jabá aqui, é a GeoStart, empresa da qual eu sou sócio e que faz a parte de geofísica utilizando sísmica e consegue dar um imageamento completo de todas as litologias que estão na subsuperfície. Com essas litologias a gente consegue plotar esse furo de uma melhor maneira, acertando o seu depósito desde o primeiro furo. Então, a pesquisa mineral ela se baseia em comprovação. Quanto maior o meu nível de comprovação, mais fácil eu atrair investidores para o meu mercado. Quando eu estou no nível de
100% de certeza do meu depósito de tudo, é bem mais simples eu conseguir recurso financeiro até bancário para estruturar uma mineração. Quando eu não tenho essa comprovação nesse nível, é muito difícil eu conseguir esse tipo de investidor institucional. Então eu tenho que partir para quem? Para os investidores que já estão num nível a mais. Ou seja, dentro dessa cadeia de construção de um empreendimento mineral, eu tenho um investidor arriscado que vai requerer área e vai começar a pesquisa. Eu tenho um investidor um pouco mais arrojado ali que já vai pegar uma área que ele está vendo que já tem ocorrência do minério e aí ele vai começar a fazer pesquisa, vai começar a coletar a amostra, vai mandar para laboratório, vai fazer uma pesquisa geológica. Eu tenho um outro tipo de investidor que já tem um nível de conhecimento e aí ele já vai fazer pesquisa utilizando geofísica, vai utilizar um magnetômetro, uma magnetometria, vai fazer uma gravimetria, vai fazer uma gama espectrometria, vai fazer uma sísmica de reflexão. De acordo com o minério que ele está buscando, ele vai utilizar determinados métodos e a GeoStart pode ajudar ele nisso. Enfim, e aí depois que você tem a geofísica, aí você faz furos você faz trado, né? Superficialmente, você vai provando que aquilo ali existe e você faz o primeiro furo, aí o negócio muda de figura. Aí você chega onde todo mundo quer chegar, é acertar o primeiro furo, é gastar ali 300 mil reais, torcer para que acerte o furo, porque se você não usou geofísica, você tem que torcer, tem que ter muita fé, né? Tem que ter muita sorte, mas se você não quiser contar com a sorte, faz a geofísica primeiro, tá? E aí você fez a geofísica, e aí você acerta o seu depósito. Acertou o seu depósito, você tem um furo, você tem os testemunhos, você tem a prova, 60 metros de profundidade, a 500 metros de profundidade, deu isso aqui de teor de ouro, tá batendo com minha geofísica, tá tudo lindo, maravilhoso. Aí é a hora que você vai para o mercado. E, inclusive, estou aqui para te ajudar nisso. Aí é a hora que existe hoje uma rede de contatos de alto nível entre projetos de exploração mineral, onde você vai apresentar para uma empresa canadense, para uma empresa australiana, que vai chegar e vai falar assim, tudo bem, eu compro o seu depósito desde que eu faça aqui alguns furos. E aí essa empresa vai lá e faz uns furos e faz um acordo com você, como aconteceu com um amigo meu, que foram lá e fizeram 6 furos de sonda na área dele e arrendaram a área dele por 10 anos, por 60 milhões de reais. Então assim, ele se aposentou agora. 60 milhões de reais por 10 anos, fizeram os furos de sonda e provaram que existia um depósito ali. Enfim, o que eu estou querendo dizer para você? Que existe um caminho a ser seguido, certo? Dentro da exploração mineral. Existe esse caminho a ser seguido, de comprovação pouco a pouco. Basicamente, vou te falar, tem duas questões. Se você tem mais de 500 mil ou menos de 500 mil. Se eu estivesse no seu lugar. Se eu tiver menos de 500 mil, eu vou descartar um furo no primeiro momento. Eu vou procurar uma área que já tem algum tipo de afloramento e eu vou tentar fazer a geofísica ali para comprovar que aquele afloramento ele tem uma continuidade, um mergulho e que aquilo ali é bem maior. Se eu conseguir provar isso, eu com certeza vou conseguir atrair investidores para o meu empreendimento mineral. E o melhor de tudo, eu vou conseguir provar no meu relatório final de pesquisa, né, que exige um furo de sonda, mas a parte de trado, a parte de geofísica, mostrar tudo isso, vai me ajudar a atrair um investidor para fazer esse pelo menos um furo, para poder conseguir entregar o meu relatório final de pesquisa e ficar com essa área para mim. Senão você vai perder a área. Tá? Ela vai entrar disponibilidade e outra pessoa vai lá e requer depois no leilão, enfim. Então você não pode perder essa área, você tem que ficar com a área para você. Muita gente hoje acha que o mercado ele é baseado em fazer um furo de sonda só para acertar o depósito, só para poder provar para a ANM. Isso aí, gente, não é o jogo, não é o game, não é o negócio. Não é fazer um furo de sonda aleatório que você sabe que vai pegar o veio porque você está vendo o veio aqui em cima, enfim. Você vai acertar o veio ali a 10 metros de profundidade e vai dizer, eu acertei o veio e aí você vai ficar com a área. Tudo bem, vai ficar com a área, mas isso não vale de nada. O mercado profissional de exploração mineral entende que isso foi feito só para inglês ver, como a gente chama, né? No Brasil a gente fala assim, foi feito para inglês ver. Você tem que fazer um negócio bem feito. E se você fizer bem feito, quanto mais bem feito você fizer, mais chances você tem de ter uma hiper mega valorização do seu empreendimento mineral. É de você pegar o pouco recurso que você tem e provar que a sua área ela tem
pelo menos indícios de que aquilo ali pode, a gente ter um recurso, que pode ter viabilidade, que pode ter uma jazida ali embaixo, tá? Se você tem mais de 500 mil reais, fantástico. Aí é lindo. Por quê? Porque aí você vai fazer furo de sonda também. E aí você vai fazer os furos de sonda comprovando tudo que você fez antes. Então você fez geofísica, você fez geofísica aérea, você fez gama espectrometria, você foi lá e contratou geólogo, bateu o martelo, fez tudo que tinha que ser feito, organizou seu banco de dados, fez toda a parte de amostragem, mandou para laboratório e tudo, já está tudo pronto, aí é só fazer o furo de sonda e mandar os resultados para o laboratório. E aí acabou. Pô, tem um amigo na mineração, eu tenho um amigo na mineração que é de Cuiabá, e ele é grande, muito grande no mercado de mineração, e eu aprendi uma coisa com ele. Ele falava assim: Daniel, o segredo da mineração é acertar o primeiro furo. Porque se você acerta o primeiro furo, você tem recurso ilimitado para continuar furando e fazendo o que a gente chama de cubagem, né? Então, à medida que você vai cubando, cada cubo desse, cada áreazinha dessa que você vai cubando, ela tem um valor em onça de ouro, por exemplo, no mercado. Então, o recurso, quando a gente tem um recurso indicado, ele tem um valor de onça. Quando ele é medido, ele tem outro. Ou seja, o medido, que saiu o furo de sonda, tem um valor debaixo da terra. O indicado tem outro. Então, quando você fura o indicado, você valoriza o seu depósito. Cara, esse mercado é fascinante. Imagina você poder valorizar empreendimentos minerais só furando os indicados, para poder transformar os indicados em medidos. Isso dá uma hiper mega valorização do empreendimento mineral na bolsa. É incrível, gente. Não tem outro mercado mais fascinante do que o mercado de exploração mineral. Não tem outro mercado que tem um potencial de hipervalorização tão grande quanto isso. E graças a Deus, nós estamos num país muito rico e que tem muita oportunidade. O ouro fácil, o minério fácil, seja ele qual for, já foi embora. Agora está o difícil, mas o difícil continua debaixo dos nossos pés. Ele está ali debaixo. A gente só precisa achá-lo. E utilizando geociência de alto nível, a gente vai conseguir achar esse depósito. A gente vai fazer o furo de sonda correto e você vai ter uma hiper mega valorização do seu empreendimento mineral. Você vai conseguir trazer investidores para o seu negócio que vão continuar essa pesquisa. Você vai conseguir lá na frente, com a ajuda de investidores ou vendendo o seu depósito, eles vão ir ficando... Sabe o que dá para fazer? Ó, eu vendo meu depósito, quer ficar com 2% do depósito, me dá uma luva aqui, me dá 2% e vocês continuam a pesquisa. Você imagina você ter 2% de um projeto bilionário, entendeu? É assim, fora do comum. Então você gastou ali 500 mil reais e virou sócio em 2, 3% de uma mineração que vale 10 bilhões. É possível, desde que você faça o que tem que ser feito. Então o primeiro passo, parabéns por você ter estado comigo até aqui nesse vídeo, que é o quê? Você está aprendendo sobre o caminho da exploração mineral, sobre o caminho da mineração, e esse conhecimento que você está adquirindo aqui já vai te ajudar a tomar um norte. Primeira coisa que você tem que fazer quando sair daqui, se você tem uma área, cara, tem que fazer geofísica na minha área. Liga o pessoal da Geostart aí, não sou eu que vou te atender, é nosso funcionário, mas a nossa equipe vai te atender muito bem para tentar descobrir qual que é o seu problema, qual que é a solução que existe dentro da geociência para encontrar o teu depósito e ajudar você a ir para o próximo nível. À medida que você vai tendo confirmações, meu amigo, mais valorização você vai tendo do seu empreendimento mineral. Só que entenda o seguinte, não existe uma valorização do empreendimento mineral porque o seu vizinho de minerador é grande, ou porque existe a ocorrência do minério na minha área, ou porque... Não importa, só existe valorização de um empreendimento mineral à medida que você vai transformando os recursos em reservas. À medida que você vai transformando recursos medidos, né, em reservas provadas. À medida que você vai transformando recursos indicados em reservas prováveis. É isso que gera valorização em um ativo mineral, tá? Isso, valorização real. O resto é especulação. Então, se você tem ouro na sua área, se você tem um minério na sua área, você tem geofísica, você tem tudo, não fez furo de sonda ainda e não consegue provar, você não conseguiu transformar recurso ali, pelo menos o inferido em medido, né? Ou seja, você não tinha nem informação, agora tem medido.
Se você não conseguir fazer isso, é especulação. E aí no mercado de especulação você tem corda de caranguejo, você tem fumaça para dedéu de marketing aí do pessoal que quer vender área, que não tem prova nenhuma do que tem embaixo. Não tem como eu saber o que tem embaixo da terra se eu não fizer geofísica e se eu não fizer geoquímica, tá? Para fazer geoquímica do que está a 500 metros de profundidade, só fazendo um furo de sonda. Não tem outra, não. Agora, para acertar esse furo de sonda, você tem sísmica para isso. Você tem a GeoStart para te ajudar nisso, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu acho que dá para ter uma noção um pouco mais do que você pode fazer. Eu deixei uma grande pergunta aqui, que é o seguinte: qual fase e o quão perto estou de começar a ter recursos indicados? Ou seja, para ter recursos indicados, a gente envolve a geologia e a geofísica também. Não é só o que está lá no meio, não, como eu expliquei, não. Também tem geofísica e geologia. Então você pega toda a parte da geologia do local, você pega a parte da geofísica, você pega a amostragem que tem, você pega gama espectrometria que dá o teor de tório, urânio, potássio, enfim, você faz um DNA espectral para poder comparar quantas áreas que tem recursos já funcionando. Enfim, tem um monte de outras coisas que dá para você fazer. Quão perto eu estou? Que fase é essa que eu estou? Porque entenda, o nível do jogo é você subir de fase. Eu quero sair dessa fase aqui que eu não tenho nada para a fase que eu tenho a geofísica. Eu quero sair dessa fase da geofísica para a fase que eu comprovei que a geofísica mostrou alguma coisa. Eu quero sair dessa fase aqui para uma trincheira. Da trincheira eu quero evoluir para um furo de sonda. De um furo de sonda eu quero evoluir para 10 furos de sonda. De 10 furos de sonda eu quero evoluir para uma estrutura para fazer uma cubagem, um 43-101. Então tudo é fase. Você vai construindo. Mas tem gente que nem sabe que caminho é esse que tem que ser construído. Está lá de forma aleatória e às vezes está até captando investidores para minerar e não fazendo a parte de exploração mineral. Então, muito cuidado. Eu, por exemplo, nos meus empreendimentos, nos meus projetos que eu participei, que, enfim, no passado a gente construiu estruturas desse tipo, é porque a área era muito rica. Mas se você não está numa área muito rica, se você não está numa área que você bate uma pedra aqui e está vendo ouro, né, que está lá embaixo, que os teores são muito baixos, é assustador você ir para cima de um projeto que se você não tem confirmação com geociência de que aquilo ali tem um depósito. Pode ser só uma ocorrência. Então é isso, cuidado nesse mercado. Esse mercado tem muito especulador que não entende nada disso. Você falar de 43-101, furo de sonda, cubagem, o cara não sabe nem o que é. E tá achando que sabe o que é mineral, ou tá achando que sabe o que é exploração mineral. Exploração mineral é um jogo poderosíssimo de fazer muito dinheiro, mas que precisa estar bem assessorado, tá? Você precisa estar bem assessorado de verdade. O pessoal de geofísica, o pessoal da geologia, trabalhando em conjunto e mandando uma amostra para laboratório, organizando o banco de dados. O banco de dados de uma mineração, inclusive, é um dos produtos da GeoStart. A organização de banco de dados é o mais importante. Banco de dados não são pastazinhas no computador não, tá? É uma estruturação de todos os dados geológicos do seu projeto, do seu empreendimento mineral. Quando você faz toda essa organização desse banco de dados, você consegue apresentar isso de uma forma convincente para os seus investidores, para os seus prospectos que podem investir no seu projeto. Você apresentar isso, só para vocês terem uma ideia, só com o banco de dados e com as provas do porquê nós requeremos uma determinada área, nós gastamos ali R$10.000 em documentação para requerer, junto a um geólogo, e só de apresentar o porquê requeremos essa área, ou seja, um banco de dados bem estruturado, olha, todas as áreas que foram requeridas nesse período, todos os aspectos geológicos, enfim, e nisso tudo a gente conseguiu já uma proposta financeira na área. Não é comum isso acontecer, porque ainda falta muito estudo. A gente nem começou os estudos, na verdade. Só foi o porquê requeremos a área. E já recebemos uma proposta. E aí vale importante salientar, para terminar esse vídeo, o seguinte. Quando a gente fala de geofísica, a gente está falando de resolução. Então, não adianta você fazer a geofísica, escolher o método correto, mas você está numa resolução errada. Com a resolução errada, você não sabe o que tem ali, né? Você não consegue enxergar. Eu vou dar um exemplo para você. Hoje, existem as imagens do próprio CPRM, né? E
As imagens do CPRM hoje, eles têm a magnetometria. A magnetometria aérea, ou seja, ela voa, o avião passa a 500 pés e ela faz essa imagem. Essa imagem ela tem um pixel a cada 300 metros. E tem muita gente que usa essa imagem para requerer área na ANM. Cara, você já parou para pensar que um pixel a cada 300 metros? Imagina a tua televisão que essa imagem desse vídeo aqui, ou do seu celular e tudo, cada pontinho de cor, ou seja, o pontinho que está aqui no canto, que vai formando vários pontinhos, tem 300 metros. Esses pontinhos que tem 300 metros não vão gerar para você uma imagem que consiga te dar uma informação relevante. Você tem que fazer uma magnetometria de drone mais baixo, que consiga te dar uma imagem com uma maior resolução, ou seja, o arranjo dessa captação de dados tem que ser de uma maneira mais eficiente, tá? Então fica aqui a dica para você. De quando for fazer geofísica, você tem que entender que não adianta escolher o método correto, fazer tudo direitinho, mas a taxa de resolução ser baixa, ela não vai te dizer onde está o seu minério, tá? É por isso que eu criei a GeoStart. A GeoStart é um empreendimento meu para ajudar mineradores e exploradores minerais a encontrarem o seu depósito. O segundo maior interessado no seu sucesso somos nós, ao contrário de outras empresas de geofísica que estão indo no mercado, que são simplesmente empresas de imaginamento. O geólogo pede um exame, as empresas entregam o resultado e o geólogo tenta interpretar isso. Não é isso que a gente faz. A gente, junto com você, junto com o seu corpo técnico, ou operando como se fosse o seu corpo técnico, a gente vai tentar encontrar o seu depósito utilizando uma ou mais técnicas de forma eficiente, para que você consiga achar o seu depósito mineral. É esse o papel da GeoStart, te ajudar nisso. Agora que eu já fiz meu merchan, obrigado. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Deixa o seu gostei, deixa o seu joinha, clica no sininho, se inscreve. Até a próxima. Tamo junto, pessoal. Espero te ajudar aí muito em breve. Que o seu empreendimento mineral cresça, que a gente gere emprego para o Brasil, que a gente se torne potência mundial na mineração, como já somos, né? Nós temos a maior empresa de mineração do mundo, a Vale. Enfim, é isso. Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo.